nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas. É, Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, ser que os americanos no ano que vem eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas. A gente traz informações do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que afirmou que o governo Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. O Christopher Landau, Paula, ele tem mais um tweet, né, que ele colocou sobre o Brasil há pouco tempo, e que ele diz o seguinte no tweet dele, ele fala que a crise atual em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai estabeleceu há meio século. Não é nosso trabalho como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. E aí, Paula, a atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos, duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é: quem é Talhaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas,
parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos, e principalmente pelo que eu estou percebendo aqui no voto do Fux. Ana, eu estava vendo mais cedo que o Itamaraty aí está bastante receoso, né, em enviar os seus representantes, porque não sabe se tem visto, se não tem visto. Tem a história aí do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que já tinha visto, já tinha passado da validade, né, já tinha expirado o prazo, pediu a renovação, mas hoje eu também já li uma manifestação dizendo que ele também pouco importa, porque não quer ir para os Estados Unidos, mas de toda forma está ali, está todo mundo na janelinha esperando sem saber o que fazer, porque não tem confirmação. Vai ter que descobrir arriscando. Se entrar no avião, se a pessoa tiver o visto válido no passaporte, porque normalmente é assim, para quem tem visto, para quem já viajou, já veio para os Estados Unidos, quem tem visto, ali no portão de embarque do Brasil, de qualquer cidade em que você esteja embarcando para vir para os Estados Unidos, a empresa aérea, ela confere se você tem um visto válido. Se você não tem visto válido, ali mesmo o atendente ali, na hora do embarque ou na hora do check-in até fala, não, você não tem visto, então você não pode embarcar. Mas se essa pessoa tem um visto válido no passaporte, ela vai embarcar, porque a companhia aérea não tem autonomia, não tem acesso ao sistema de imigração. Ela só confere o visto ali físico, ao vivo, olhando. E aí vão ter que arriscar. Entra no avião, quando chegar aqui e estiver passando pela imigração, o atendente vai falar, aqui no computador o senhor teve o visto cancelado, vai ter que voltar. E aí, como é que faz? Arrisca? Vem para a reunião da ONU? Enfim, vai ser interessante. Agora, os Estados Unidos, Paula, eles estão fazendo uma limpa geral nos vistos. Não é só o Brasil que entrou nessa lista, não.